nosso estudo do Antigo Testamento, onde vamos falar sobre agora o período de patriarcas. Então lembra-se que a Bíblia ela tem uma divisão simbólica de Abraão para trás e de Abraão para frente. O Antigo Testamento é a relação de Deus com um povo eleito, um povo escolhido, que começa como o primeiro indivíduo, que é Abraão. Abraão ele dá início a três grandes religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Eles saem dessa vertente de Abraão. Ele é muito importante. Veja que ele não foi rei, ele não foi uma pessoa, um artista, um militar, ele não tinha renome algum, mas no momento que ele faz uma aliança com Deus, as coisas na vida dele mudam completamente. Então nessa aliança, Deus promete para ele que ele se tornaria muito famoso e que faria dele uma grande nação. Você veja que a coisa de 200 anos antes de Cristo, acharam pergaminhos no Mar Morto falando de Abraão, e até hoje é um dos caras mais conhecidos no planeta. Então, aquela parte do início do Antigo Testamento fala de Gênesis 1 a 5, só recapitulando, período pré-diluviano, 6 a 11, pós-dilúvio, mas ambos antes de Abraão. Agora nós estamos em patriarcas, onde desce aquelas 9 etapas da epopeia desse povo judeu. Então esse Abraão ele vai gerar uma nação hebreia, que essa nação hebreia vai ter uma religião chamada judaica, é o judaísmo que ele gera. Eles vão ser levados cativos, ser retornados para a terra, eles são expulsos da terra, eles retomam a sua terra ali na Segunda Guerra Mundial, e aonde está o Estado de Israel hoje, onde abriram ali um espaço, empurraram a Cisjordânia, faixa de Gaza, e encaixaram os judeus ali naquele ponto. Oswaldo Aranha, um brasileiro, tem uma grande... Ele tem muita importância nesse retorno do povo judeu a essa terra, a Israel. Depois a gente vai chegar lá, eu vou te explicar. Mas de 1921 a 1635, agora nós estamos aonde na Bíblia? Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50. Nós vamos falar dos 4 patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e José. Então a gente está falando de Canaã até o Egito. Então veja que agora, nesse momento da Bíblia, a história começa a ser desenhada. Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão tem que... Deus diz para ele que vai torná-lo pai de muitos, vai criar uma nação a partir dele, e que ele largasse a parentela dele e se dirigisse à terra prometida, que ele daria essa terra para ele. Então Abraão pega o seu pai, Tera, a sua irmã, sua meia-irmã, Sara, que ele acaba se casando, ele casa-se com ela, que é a esposa, a paixão da vida dele. Pega um sobrinho, Ló, que era filho do irmão Harã, que já havia morrido, e eles sobem, vão pelo Vale do Tigre, do Eufrates, vão subindo, se dirigem a Síria, onde estão ali os mitânios, que eles são identificados como os arameus. Os arameus são os sírios. Então ele chega ali, o pai dele cria uma cidade, Harã, em homenagem ao filho já falecido. Deus mostra a Abraão a terra que ia dar para ele. Abraão percebe que a terra está tomada por alguns povos totalmente idólatras e totalmente fora das leis de Deus. Então ele vai precisar tomar essa terra meio... Ele já sabe que a coisa vai ser meio confusa ali. Mas Abraão se dirige para essa terra de Canaã, se acampa ali. Ali tem uns episódios, nesse período, quem dominava essa região era Hammurabi.
Hammurabi ele é conhecido, ele está na Bíblia como Anrafel, acho que no capítulo 14 de Gênesis, acho que é isso. Ele aparece onde que nós temos Anrafel, deve estar no capítulo 14 mais ou menos, que fala de Hammurabi. Hammurabi foi um grande líder mundial que ele colocou as leis deles, as leis de Hammurabi, escritas numa pedra, uma escrita cuneiforme, as leis que ele criou são leis muito avançadas para a época, são leis que previam aborto, previam você fazer uma obra para alguém e não entregar, você era punido, você tinha a esposa que perdia o marido numa guerra, ela tinha o direito de arrumar um outro marido que sustentasse a casa. Haviam leis de estupro, era um conjunto de leis muito bem elaborados. As leis, existia uma lei de Talião que as pessoas fazem uma confusão com essa lei. A lei de Talião não é uma pessoa chamada Talião, na verdade é o modo. Então o Talião era um modo, era você, se eu matar o seu jumento, eu vou ser punido com a morte do meu jumento. Se eu destruir sua lavoura, eu sou punido com a destruição da minha lavoura. Por isso que sai esse termo, olho por olho, dente por dente, que é a lei de Talião. Não é uma pessoa, mas assim, e sim um modo. Esse Anrafel, ele dominava desde o Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo, então toda aquela região era dele. Então você imagina que Abraão está ali na terrinha dele, está em Canaã, Deus já está mostrando para ele do que ele vai ser proprietário. Só que ele não tem a estrutura de Abraão. Ele não era um cara com um cajado e um camelo, não. Ele tinha um grupo, um cartel muito grande de pessoas, de animais, de soldados que acompanhavam eles. Existe o episódio do Vale do Sal, que é dos 318, quando sequestra o sobrinho dele, o Ló. Ele vai com parte do exército dele. Ele foi com 318 homens, e esses caras moravam na casa de Abraão. Então ele tem uma estrutura razoável, era uma pessoa de posses, era uma pessoa respeitada, e teve um episódio de uma luta de 5 reis contra 4, e ele vai e recupera o sobrinho dele, porque foi sequestrado nesse período. Esse Anrafel, o Hammurabi estava no meio, acabou perdendo aí numa guerra com Abraão e os outros 4 reis, e conseguiu reaver o sobrinho dele de volta naquela região de Canaã, mas como eles tinham muito gado, muito bicho, e os pastores deles começaram a ter desavenças, então eles acharam melhor se separar. Então Abraão falou: olha, para onde você quiser ir, para onde você escolher, eu escolho o lado contrário, a gente se afasta, para cada um ter a sua área com mais cedo, com menos problema. Então foi Ló para um lado, Abraão vem para o outro, e Ló acampa perto de Sodoma e Gomorra, mas ele está perto mais de Sodoma, e ali naquela região ele passa a viver ali a sua vida, Ló passa a se estabelecer nessa cidade, e é complicado para ele, porque é uma cidade completamente ímpia. Eram sodomitas, eram pessoas que praticavam sexo contrário às leis de Deus, era um povo ruim, perverso. Então Deus, por sua vez, resolve liquidar Sodoma e Gomorra. Tanto é que as pessoas, até pouco tempo atrás, não sabiam onde ficava Sodoma e Gomorra, mas ela fica ali próximo ao Mar Morto, ao sul do Mar Morto. Tem uma região que em torno de 1 quilômetro quadrado você encontra pedras de enxofre. Algumas civilizações, principalmente a Assíria, elas relatam
acompanhamentos de um meteoro que atingiu essas duas cidades. Mas o interessante é que esse meteoro não caiu em cima da cidade, o meteoro veio de lado e quando passou por cima despejou uma quantidade de enxofre incandescente a temperaturas altíssimas, a uma velocidade altíssima, e destruiu, incendiou Sodoma e Gomorra, e essa pedra ela explode numa montanha. Então até hoje tem, no sul do Mar Morto, está cheio de evidências do que Deus fez com essas duas cidades. E obviamente Abraão pediu muito a Deus que tirasse Ló de lá. Ele conseguiu tirar, 2 anjos vão até a cidade, consegue arrancar a família dele, traz para fora, e com 2 filhas, os genros não quiseram ir, a esposa, e se diz, a esposa foi alertada que se ela olhasse para o momento da vinda dessa chuva de fogo, ela morreria. Isso aí, ela morre virando uma estátua de sal. Eles usam esse termo, mas deve ser alguma coisa mais séria, ou não existe elementos para você explicar porque, de que forma ficou a pessoa, a não se dizer que é uma estátua de sal, mas a mulher acabou morrendo. Nisso acontece até um problema muito, parece estranho quando a gente olha. As 2 filhas e o pai, o Ló, elas vão para uma gruta, e na mente deles o planeta acabou, não tem mais homem, não tem mais mulher. E era muito importante suscitar descendentes para os homens naquela época. Hoje, se você quer ter status, você quer crescer na vida, você quer ter uma representação, você tem que ter um bom emprego, um bom carro, andar bem vestido. Naquela época não, naquela época você tinha que ter filhos. Então as meninas, na preocupação de suscitar descendente ao próprio pai, para não deixar ele com essa vergonha, elas o embebedaram ele e tiveram relações com ele. Então dessa relação entre filha com pais, nasce uma das crianças, é Moabe. Existe uma nação ali à direita de Israel que chama Moabe. Moabe era filho de Ló com a própria filha, e ele nem sabia o que aconteceu, estava embriagado. E dali Abraão começa a ter uma vida em Canaã. Ele tem um período de fome, ele recorre ao Egito. O faraó da época meio que se apaixona pela esposa dele por ser bonita, então ele pede para que ela diga que são irmãos e não marido e mulher, senão matariam ele para casar com ela. Mas Deus começa a jogar muita praga dentro do Egito nessa época. Veja que são pragas antes de Moisés, hein? Isso aí é a época do Abraão. Deus já puniu o Egito com algumas pragas por causa disso. Então eles mandaram que eles fossem embora para não sofrerem isso. E a promessa de Deus que Abraão teria uma nação oriunda dele, mas ele era estéril. Toda a fortuna, todo o dinheiro dele, todos os bens dele seriam herdados por um funcionário dele, por um criado. Ele não tinha filhos. E a Sara já era avançada em idade. Então 2 anjos vieram até eles e falaram: olha só, você vai ter esse filho e pode ficar tranquilo, você vai ser pai. A aliança feita por Deus não está desfeita, é porque a preocupação era natural. Uma pessoa de 90, outra com 100, 2 pessoas de 90 anos para ter um filho ia ser um negócio meio complicado. Enfim, mas não foi. E Sara estava atrás da tenda ouvindo os anjos falando que ela engravidaria. E ela, na ingenuidade, riu dessa afirmação do anjo. O anjo não gostou de ela ter rido. Mandou chamar Sara e falou: olha, por que você está rindo quando eu disse que você vai engravidar? O nome do seu filho vai se chamar Isaac,
que em hebraico significa risada. Então ela teve que botar esse nome na criança porque o anjo se aborreceu por ela não crer que Deus estava falando, estava mandando falar com eles. E passam-se os tempos, alguns anos, e ela vê que a criança não vem, ela não engravida, então nesse medo de não engravidar, ela tinha uma concubina, uma serva dela, que chamava Agar, era uma egípcia. E ela dá Agar para Abraão ter relações com Agar e ter um filho. E Abraão engravida Agar. Ela fica grávida de Ismael, que é onde eles atribuem que a descendência de todo o povo árabe vem de Ismael. E a descendência de todo o povo judeu vem de Isaac. Então são duas ramificações. Mas tem um problema gravíssimo, porque Sara começa a ter ciúmes dessa serva, e a serva sente que ela poderia até matá-la. Então a serva foge para o deserto para morrer com o filho, porque não tinha medo da senhora dela, de Sara. E um anjo intercepta ela no deserto e fala: olha, essa criança que você está esperando, ela vai ser uma criança violenta. A mão de todo mundo vai ser contra ela e a mão dela vai ser contra todo mundo. Esse é Ismael. E realmente a habilidade dele era a luta. E o povo árabe é um povo de luta, um povo meio encrenqueiro mesmo, não gosta de uma boa briga. E faz com que ela volte para casa. E logo na sequência, Sara engravida e Isaac nasce. Sem problema, as coisas voltam ao normal. Vocês vão ver lá na frente que essa Agar egípcia, ela andava com uma pedra debaixo do braço. Alguns historiadores, teólogos, dizem que era um meteorito que ela pegou. Outros dizem que quando Deus expulsou Adão do paraíso, deu para eles uma rocha negra para representar essa maldição. Eu não sei de onde surgiu essa rocha, mas essa rocha ela vai ser o ponto de partida do islamismo lá na frente, porque quando eu chegar lá por volta do ano 600 depois de Cristo, eu vou falar como o Islã surgiu, como Maomé aparece no cenário do mundo. Ainda não é hora, mas vai ter uma pedra no meio da história, e essa pedra é dessa Agar, dessa mulher concubina de Abraão, que acabou tendo um filho com ela. Enfim, as coisas vão bem, eles moram em Canaã, as coisas estão andando. Isaac cresce, precisa ter uma esposa, eles mandam uns empregados ir na casa da família antiga, da onde eles tinham saído, lembra-se, de Ur, lá dos fundos, que sobem pelo Tigre e Eufrates para chegar na Síria. Então eles pedem para ir lá e achar uma esposa para Isaac. Então eles trazem Rebeca. Rebeca acaba se apaixonando porque é um casamento que um não conhecia o outro, mas possivelmente se amaram. E Rebeca passou por um problema de engravidar, não conseguia, finalmente ela engravida de gêmeos. No parto deles, na hora de nascer esses gêmeos, saem duas crianças. Sai Esaú como primogênito e Jacó segurando no calcanhar o irmão gêmeo, pendurado no calcanhar do irmão Esaú. Retiram as duas crianças, mas Jacó é colocado uma fitinha: esse é o primogênito, ele nasceu primeiro. E essas crianças crescem. Então Rebeca e Isaac provocam uma ruptura dentro desse lar. Isso é uma coisa muito comum dentro das casas hoje. Enquanto o Isaac gostava do Esaú, porque Esaú era ligado à caça, era meio valente, a mãe, a Rebeca, gostava mais de Jacó, porque ele era mais ligado a cuidar de bicho. Então há uma preferência da mãe por um filho e do pai por outro filho. Isso cresce dessa forma, e isso lá na frente, quando Isaac está velho, vai ter consequências, porque a mãe
ajuda o Jacó a enganar o próprio pai para receber a bênção da primogenitura. Era muito importante para eles. Então o pai chamava o filho mais velho, lançavam bênçãos específicas sobre a vida do mais velho, depois mandava chamar o mais novo e lançaria outras bênçãos específicas para o mais novo. Mas, na troca de um prato de lentilha, o Esaú veio de uma caça com muita fome, o Jacó estava cozinhando, falou, eu te dou o prato de lentilha, você me dá a progenitura. Ele não estava nem aí com isso, cedeu a progenitura. E com o passar do tempo, a mãe ajuda ele a colocar, o Esaú era peludo, o Esaú era ruivo. Esse termo Edom é uma nação que fica ao sul de Israel. Edom vai criar uns problemas com Israel que vocês vão ver lá na frente. Edom significa vermelho. Esaú era ruivo, tinha um cabelo vermelho e era um cara peludo. E o Jacó não, Jacó era um cara desprovido de pelo. Então eles botaram um pelo de animal, porque Isaac já estava meio cego, já não entendia, e comeu um guisado e fez a bênção, porque já estava próximo à morte dele, acabou abençoando o Jacó ao invés de abençoar o mais velho. Aí Jacó espertamente foge da região, cata suas coisas e sobe, e vai lá para a casa de onde os pais deles vieram. Lembra da Síria, dos mitânios, dos arameus? Ele retorna para lá e ele vai trabalhar nas terras de Labão, o arameu, o sírio, enquanto o Esaú continua com o pai ali e com a mãe um bom tempo. Passado esse período, ele se apaixona, Jacó se apaixona por Raquel. Era Raquel e Lia, as duas esposas. Então a paixão de Jacó era Raquel, mas trabalhou 7 anos para ter essa esposa. No dia do casamento, provavelmente embriagaram ele e deram a mais velha, Lia, como mulher. E ele só depois do casamento é que se tocou que estava com a mais velha, porque era uma tradição, a primeira mais velha casa, depois a mais nova vai casar. Depois ele trabalhou mais 7 anos para ter a esposa que ele amava, a Lia. Então, quando Jacó está nessa pegada de ter 2 esposas, ele está construindo um patrimônio. Você veja que ele foi enganado, mas não há de se ter pena dele, porque ele também enganou o próprio irmão dele. Então fez lá, tomou cá. Não ficou 1 a 1, não tive pena dele não. E cada uma dessas esposas, Raquel e Lia, elas tinham uma concubina, uma serva delas, uma menina. Então quando você casava, você também tinha direito às servas da sua esposa. Então na verdade, quando ele casou com 2, ele acabou tendo 4 mulheres. E com essas 4 mulheres, e ele engravida as 4 e tem os seus filhos. E dali a prosperidade dele começa a crescer demais, ele começa a ganhar muito dinheiro, e o sogro dele já não gosta, então começa, olha, você vai cuidar das minhas cabras, e as listradas, por exemplo, vão ser suas, e as brancas é minha. Aí começa só a nascer listrada, depois aí o sogro muda de ideia, não, você fica com as brancas, eu vou ficar com a listrada, aí começa a nascer branca, e o patrimônio de Jacó foi crescendo muito, porque Deus ia abençoando ele, Deus ia abençoando ele demais, então ele teve que fugir. Ele conseguiu fugir da presença do sogro, o sogro ficou meio chateado, mas deixou ele ir embora. Ele desce com a caravana dele, com tudo, para voltar para aquela região de Canaã, a terra dos pais dele. Nessa de descer, alguém avisa para ele, olha, teu irmão está vindo ao seu encontro. E ele entra em desespero, ele manda ele manda diversos presentes na frente, e quando alguém encontrasse com Esaú, falava, seu servo já comandou esses presentes. Uma tentativa de não morrer assassinado pelo irmão por medo do que ele tinha feito, né? Então, ele, com medo do irmão, manda umas remessas de presente, manda a família na frente, os filhos, as mulheres, mas o Esaú não queria nada disso.
É nesse evento que ele atravessa um riozinho que chama Jaboque. É dali que ele encontra Deus e ele exige, ele pede, ele implora, ele luta por uma bênção, para ser abençoado por Deus. Deus fere a sua coxa ali, ele passa a mancar, mas dá essa bênção porque passou a noite toda lutando com Deus para ser abençoado. Ele segue a viagem, cruza com o irmão dele, com o Esaú, e chora, se abraça, se beija. O Esaú gostava muito, eram só esses dois irmãos e eram gêmeos, tinham muito amor um pelo outro. E Jacó vai para a terra de Canaã com a sua família, com a sua estrutura toda. Esaú vai para o sul de onde era Israel, ali tem uma nação chamada Edom, ali é a terra dele. E vocês vão perceber que os edomitas, os descendentes de Edom, tinham raiva dos descendentes de Israel, justamente por causa dessa enganação que Jacó fez com o próprio irmão. Então isso foi levado durante séculos para frente. Vocês vão ver que durante o período de monarquia, das invasões babilônicas, das perseguições, vocês vão ver que eles entregavam muito os judeus justamente por raiva, né? Alguns profetas faziam predições contra eles por causa disso, né? Eles um dia iriam cair. Mas enfim, dos filhos de Jacó é da onde surgem as 12 tribos. Israel, como nação, ela é formada, é uma área rateada entre 12 pessoas e entregue a essas pessoas. E são basicamente 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José, ou seja, 2 netos de Jacó. Porque aí tem uma história que aí eu vou contar na frente, vamos interromper essa fita aqui e vamos dar sequência agora nessa criação da nação de Israel. Agora nós estamos na época de Jacó com os filhos deles e eles estão instalados ali naquela terra de Canaã.